Senhor? O Senhor me deu uma palavra poderosa, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Eu já chorei hoje, eu já ri, eu já fiquei eufórica, porque quando Deus fala comigo, eu fico assim, né, animada, né? Tive uma semana de tanto perrengue, mas chegou hoje, o Senhor, me levantou, né? Glória a Deus, Ele é tremendo, amém, irmãos? Fique em pé, nós vamos orar. E daí nós vamos para a palavra lá em João, né? O Senhor deu uma palavra lá em João poderosa, amém? Pode abrir tua palavra em João 16, que nós já vamos estar lendo a palavra. Antes eu quero orar com você. Eu quero que você entenda que agora é um momento espiritual, que nós vamos mexer com o mundo espiritual, que agora o Senhor vai falar com você, que o Espírito Santo de Deus vai te ativar, que vai te alegrar, amém? Que aquele que chegou entristecido vai sair alegre, que aquele que chegou enfermo vai sair curado, amém, irmãos? Que aquele que precisa perdoar hoje vai liberar perdão, amém? Porque Deus é assim, aonde Ele chega Ele faz mudança, amém? Vamos orar? Fecha os seus olhos. Papai querido, papai amado, Senhor, nós estamos na tua presença nessa noite, nós queremos te agradecer, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, papai. Obrigado porque nós estamos mais uma vez reunidos na tua presença. Pai, que o teu Espírito, papai, fale com a igreja nessa noite. Pai, eu apresento a minha vida, eu apresento a vida dos meus irmãos aqui perante o Senhor. Papai, fala conosco, Espírito de Deus. Papai, usa, papai, da tua serva, papai, segundo o teu desejo, a tua vontade, que nada venha sair de mim, papai, mas que venha do Senhor. Eu sou um instrumento nas tuas mãos nessa noite, papai. Pai, fala com o teu povo, pai, alegra o teu povo, cura o teu povo, transforma o teu povo nessa noite. Espírito Santo de Deus, é a sua vontade neste lugar, que a sua vontade seja realizada, que todo mal, que toda ave de rapina, que todo espírito maligno das trevas, que estiver neste lugar, tentando roubar a palavra do Senhor, tentando trazer sonolência, desânimo, eu já dou uma ordem em nome de Jesus, que todo mal saia para fora, que somente a presença do Espírito de Deus, com os anjos do Senhor, permaneça neste lugar. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, amém, amém. Vamos ler a palavra do Senhor lá em João 16, a partir do verso 7. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor, João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, fala pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Fala, o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Pode se sentar, irmãos, amém? Deixa a tua Bíblia aberta. Amém? O Senhor me deu essa palavra. Na verdade, ontem à noite, quando eu fui dormir, o Senhor já foi falando sobre essa palavra comigo. E hoje de manhã o Senhor confirmou, né? Até eu brinquei com o pastor por telefone. Ele falou assim, Deus já te deu a palavra? Eu falei, já. Se ele não mudar, é essa, né? Mas o Senhor continuou nessa palavra e Ele falou muito comigo. E eu até dei um título, o Espírito Santo, o Consolador. Amém, irmãos? Porque Ele é o Consolador, amém? E essa palavra, ela falou muito comigo.
E eu creio que vai falar com você também nessa noite, né? O Senhor, o desejo dEle, a vontade dEle é que nós sejamos dia após dia transformados, porque Ele quer que nós sejamos imitadores de Cristo. Amém, irmãos? Então, para nós imitarmos Cristo, nós vamos sendo transformados dia após dia. Conforme vem a palavra, nós vamos vendo, né, aquilo que nós achamos que nós precisamos mudar. Só que não é nós que mudamos nós. Quem nos muda é o Espírito Santo de Deus. Amém? E a maioria dos cristãos, muitas vezes, vê o Espírito Santo, né, como algo assim: eu vou ministrar hoje, Espírito Santo de Deus, me usa, por favor, me usa, eu vou ministrar hoje, né? Ou alguém chama você para orar por alguém que está enfermo, você já vai: Espírito Santo de Deus, por favor, me usa na cura, me usa, né? Então as pessoas veem o Espírito Santo assim, né? Na hora que vai ministrar para Ele te usar, na hora que você tem que orar para alguém por uma cura, né? Ou você precisa expulsar um demônio, alguém ficou endemoniado na sua frente, você fala: Espírito Santo, faz alguma coisa aí, né? Então, muitos cristãos terminam assim, colocando o Espírito Santo dessa forma, dando limitação para o próprio Espírito que faz morada em você. Mas não é essa forma que o Senhor vai nos ensinar hoje na palavra. E Ele vai falar de um jeito conosco, que talvez vai destravar muita coisa que às vezes você não conseguia entender, e você vai entender hoje, amém? E a palavra começa nos dizendo que todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando que Ele iria ao Pai, e que se Ele não fosse ao Pai, o Espírito Santo, o Consolador, não poderia vir. Mas era necessário que o Espírito viesse. Então vamos imaginar algo. Naquela época, Jesus andava entre o povo, e aonde Ele passava havia cura, milagre, amém, irmãos? Aleijado andava, cego via, morto ressuscitava, amém? E Ele andava entre o povo. Agora, com a ida de Jesus para o céu, a palavra fala que Ele está sentado à direita do Pai. O que aconteceu? O Espírito Santo ficou livre para trabalhar com todos nós, amém? Então naquela época Jesus ia até as pessoas. Agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Posso ouvir um glória a Deus? Então agora faz toda a diferença. Ele está dentro de você, Ele mora dentro de você. A partir do momento que você aceitou Ele, você desceu as águas, você é filho de Deus, amém? E você tem um selo. Lembra que o pastor ministrou sobre isso esses dias atrás? Que nós temos um selo, e o nosso selo é o Espírito Santo de Deus. E esse selo um dia vai ser apresentado quando a gente morrer. Quando nós morrermos e chegarmos até o céu, é esse selo que vai identificar se nós temos o Espírito de Deus, que somos filhos ou não. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem um poder muito grande na nossa vida. Mas muitas vezes nós achamos que esse poder é só para ajudar as pessoas. Então eu vou orar, eu vou ministrar, eu tenho que estar cheio do Espírito de Deus. Não, você tem que estar cheio do Espírito de Deus a todo momento. Amém, irmãos? Porque aonde você for, o que você fizer, Ele está dentro de você. Ele anda com você. Ele dorme com você. Ele toma banho com você. Ele come com você. Você sai fazer uma caminhada, Ele está junto. Ele faz parte junto com você, vocês se tornaram um só. Um só, não tem como mais separar, né? Até com as crianças a gente faz, né, aquela apresentação com um copo de água e um suco de uva. E quando você despeja o suco, ele fica tinto da cor do suco. Aí você fala: tem como tirar o suco da água? Não. Para eles entenderem que nunca mais o Espírito Santo de Deus vai sair de dentro deles. Amém, irmãos? E Ele é assim. Ele nunca mais vai sair de dentro de você. Ele faz parte de você, né? Só que muitas vezes, por nós não entendermos isso, que nós temos esse selo e que o Espírito Santo de Deus é a nossa garantia,
nós deixamos muitas coisas de lado que o Espírito de Deus quer fazer na nossa vida. Agora entenda, o Espírito Santo de Deus, ele veio para te convencer do pecado, amém? Do juízo e da justiça. Então, quando ele convence você do pecado, você se arrepende e você vai se tornando uma nova criatura. Mas ele não vem para te acusar, amém, irmãos? Então, a gente tem que entender muito bem isso. Ai, pastor, eu estou num processo de mudança na minha vida. Eu aceitei Jesus, né? Eu me batizei, mas ainda eu estou com uns hábitos que eu sei que cristão não pode ter. Mas quem vai convencer esses hábitos errados do cristão? É o Espírito Santo de Deus. Então, ele não te acusa. Ele vai ajudando você a cada dia mais se tornar uma pessoa limpa perante o Senhor. Amém, irmãos? Nós temos que entender sobre isso. Muitas pessoas às vezes vêm para Jesus, se batizam, mas continuam bebendo, fumando. E elas começam a se condenar. Não sou digno de tomar ceia. Não vou mais no culto, eu continuo a mesma coisa, eu não mudei nada. Eu ainda fumo, eu ainda bebo. Então eu não vou mais no culto. Mas quem que fala isso? É o diabo, irmão. Você acha que o Espírito Santo de Deus, Jesus deu a vida dele, morreu na cruz do Calvário para te salvar, por amor à sua vida. Agora ele vai ficar apontando o dedo e falando, mas você ainda bebe, mas você está fumando, né? Que cristão é você? Você desceu as águas, só tomou um banho, você não mudou em nada. Isso quem fala é Satanás. Porque a função dele é fazer com que a tua mente ache que é você que está se condenando. Muitas vezes, pior ainda, para você achar que é o Espírito de Deus que está te condenando. Que crente que é você? Não mudou em nada. Continua do mesmo jeito, o mesmo ritmo, mas entenda, o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai te convencer. É Ele que vai gerar uma vida de Deus dentro de você. Muitos são gerados mais rápido, outros são mais lentos. E nós temos que respeitar isso, irmãos. Porque muitas vezes quem aponta essas pessoas são os próprios crentes. São os próprios irmãos da igreja. Que apontam um recém-convertido, ou às vezes um que já faz muitos anos que é crente e que não conseguiu mudar ainda. Mas tudo vai daquilo que você libera para que o Espírito de Deus venha fazer na sua vida. Quanto mais você ouvir a palavra, mais a palavra vai entrando dentro de você. Porque o Evangelho fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, quanto mais você vem no culto, aí você fala, não, eu quero mais, você vem na maturidade. Não, eu quero mais, começa a participar das reuniões com as células. Vai nas células. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais o Espírito Santo de Deus vai te limpando. Amém, irmãos? Não é por força, não é por violência, é por amor. Amém? O Espírito Santo de Deus age em nós por amor, não é por violência. Quem é violento é Satanás, é ele que é violento e chega, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Amém, irmãos? Então a palavra fala que nós não somos órfãos, que nós temos um pai, e que nós fomos escolhidos e separados de Deus para sermos filhos. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Você foi separado para ser filho. Amém, irmãos? Isso tem que ser um motivo de muita alegria. Mas é muita alegria mesmo. Você foi separado para ser filho. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Não entenderam? Vocês foram separados para serem filhos de Deus. Agora entenderam. Amém? Entenda. Separado. O que é separado, irmãos? Pode ter 20 pessoas aqui, mas se Deus separou só um, é aquele ali. Agora olhem um para o outro. Vocês foram separados por Deus. Escolhido por Ele. De dedo. Um por um. Isso é uma coisa que você tem que se orgulhar. Porque nem todos vão ser.
A palavra do Senhor fala: ide, pregai o evangelho para todas as criaturas. Ele não fala filhos, ele fala criaturas. Agora, filhos é só aquele que ele vai escolher. Amém, irmãos? Então isso é muito sério. Nós temos que se alegrar todo dia. Você tem que acordar de manhã, seja com dor ou não dor, e falar: bom dia, Espírito Santo. Eu estou feliz porque o Senhor habita dentro de mim. Eu tenho uma alegria porque eu fui escolhido de Deus para poder viver um dia, uma eternidade junto com o Senhor. Tudo muda na nossa vida, irmãos. Amém? Vamos abrir lá em 2 Coríntios, aí um pouquinho mais para frente. 2 Coríntios 7. No verso 10. Olha o que fala a palavra do Senhor. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando você aceita Deus, que você aceita Jesus, tem um arrependimento do teu pecado, das coisas que você já cometeu, né? Só que é um arrependimento, aquela tristeza que dá em você, mas que isso não te dói. É a mesma hora que é uma tristeza, é uma alegria. Por quê? Eu mesmo já cansei de falar, né? Eu já vi também meu esposo orando e falando para o Senhor, já vi ele chorando e falando: Senhor, por que eu não vim antes? Por que o Senhor não me chamou antes? Nossa, eu ia ter muito mais tempo para o Senhor. Tanta burrada que eu fiz, tanta coisa errada, negócio mal feito, testemunho errado que eu dei. Por que o Senhor não me chamou antes, né? Então a gente fica triste muitas vezes e se arrepende do que algo que a gente já fez. E que hoje, com o conhecimento da palavra, com o Espírito que habita dentro de nós, a gente fala: poxa, não devia ter feito isso. Nossa, mas se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido de outra forma, hoje eu não estaria colhendo esses frutos doloridos. Porque a palavra nos ensina que tudo que você planta, você vai colher. Então você vem para Jesus, mas as tuas coisas erradas que você fez lá, que você plantou, tem consequência. Não é que Deus te castiga, mas é a consequência dos atos errados. Então, quando o Senhor fala essa palavra aqui em 2 Coríntios, que ele fala, né, que Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a gente se arrepende das coisas erradas, e a gente queria ter vindo mais cedo, para poder ter mais tempo de fazer a obra do Senhor, né? Mas Ele nos dá alegria depois do arrependimento, Ele nos dá a salvação, a vida eterna, e a gente se alegra de fazer a obra dEle. Só que o mundo não. O mundo nos leva à morte. O mundo nos dá tristeza todo dia. Irmãos, dá uma olhada no que está acontecendo no nosso mundo aí fora. É gente morrendo soterrada. Agora esses meninos tão jovens, lá do futebol. É muita tragédia, o mundo nos dá muita tristeza, muita dor. E o Senhor nos chama para nós não viver as coisas do mundo, mas para a gente viver as coisas que é do céu. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala que é nós que movemos o céu. E nós só vamos mover o céu se nós permitir que Deus trabalhe em nossa vida. Só vamos mover o céu se você permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Ele é muito gentil. Ele é muito gentil. Ele só faz aquilo que você permite Ele fazer. Ele só anda com você até onde você permite que Ele anda. Ele quer te usar a todo momento. Ele quer fazer você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas se você não permite, não tem como Ele fazer. Às vezes o projeto é tão lindo na sua vida, de ministério, de família, de trabalho, mas de você não se permite deixar Ele fazer. Aí não tem como Ele fazer. Mas Ele anda com você a todo momento, amém? E o que me deixou mais extasiada no Senhor, essa palavra nós vamos começar a ler agora. O Espírito Santo, Ele ora por nós.
a oração mais eficaz e correta que vem do Espírito. Posso ouvir um glória a Deus? E isso aqui me deixou muito impactada. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Romanos 8, no verso 26. Amém? Olha o que a palavra do Senhor fala. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Aqui que o Senhor começou a falar muito comigo nessa palavra, que eu quero que o Espírito de Deus também fale com você nessa noite. Que muitas vezes, irmãos, nós oramos a Deus de uma forma errada. Ou pedimos coisas que não é o momento do Senhor nos dar. Aí nós como cristãos vem a frustração. Mas o Senhor não me ouve. Mas o céu está de bronze. Fechou-se o céu, estou no pecado. Cometi um pecado, estou no pecado, vou ter que fazer alguma coisa. Não é assim, irmãos. Por isso que a palavra aqui em Coríntios, ela nos ensina que o Espírito, ele ajuda nas nossas fraquezas. É onde você está debilitado, é onde você está com dificuldade, é onde que você precisa de ajuda. Ele entra, amém, irmãos? Porque não sabemos como havemos de pedir como convém. Porque às vezes você está passando por algo que você nem sabe como orar a Deus. Você nem sabe como se expressar a Ele pelo momento que está passando. E esse é o papel do Espírito de Deus. Porque como Ele habita dentro de nós, é Ele que ora por nós, amém? É Ele que intercede por nós. E a palavra fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, Ele chega até Deus e Ele chora. E Ele chora por mim e por você. Vocês têm noção disso? O Espírito de Deus que habita dentro de você, na hora que você está passando por momentos difíceis, Ele vai até Deus e Ele chora. E Ele clama por misericórdia pela tua vida. E Ele fala para Deus, faz por eles. Cuida lá, dá livramento lá, faz alguma coisa para os teus filhos. Essa é a função do Espírito Santo. Ele vem até você, Ele mora em você e Ele clama por você até Deus. Agora, quando você não entende isso, que o Espírito de Deus está dentro de você e que é Ele que intercede por você, muitas vezes você ora errado. E você acha que para poder chegar às tuas orações até o Senhor, tem que ter um comportamento impecável. E que você tem que andar tão na linha, que não pode dar uma resbaladinha. Aí se você cai às vezes em algum erro, você fala, pronto, não vai ouvir mais a minha voz. Irmãos, nós sabemos que quem é nascido de Deus, quem realmente conhece o Evangelho e está cheio de Deus, ele não vai sair pecando. Ele vai ter controle da sua vida. Mas o pecado às vezes vem por acidente, irmão, não existe ninguém que não peque. Não existe, o único foi Jesus. Por isso que Ele morreu pelos nossos pecados. Porque se Ele também fosse um pecador, não dava para poder ser o Cordeiro. Não ia ser Ele que ia pagar os nossos pecados. Por isso que Ele veio santo, santo, santo e morreu em santidade. A palavra fala que a morte dele foi acusado sem ter acusação. Qual que é o problema de Jesus? O que eles alegaram? Que Jesus falou que ia destruir o templo. Mas o templo que ele estava falando era ele mesmo. E que em 3 dias ele ia reconstruir novamente. Está lá em Esdras. Mas ele não tinha culpa de nada. Não tinha um apontamento, Jesus roubou, Jesus adulterou, Jesus, não tinha nada, ele era santo, 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 santo. Por isso que ele morreu para pagar o meu e os seus pecados. Agora, quando a gente entende que é Ele que vai até Deus, e que Ele geme,
que Ele sente as nossas dores, a nossa dificuldade. Eu sempre falo para o meu esposo que tem algo comigo assim, irmãos, quando eu choro para Deus, é claro que não é você chegar assim e chorar, aquilo tem que vir, né? Mas quando eu vou orar para Deus, que é algo assim que eu choro para Ele, irmãos, não estou aqui me engrandecendo, isso não é a minha função aqui hoje, é falar a palavra de Deus. Mas Deus é tão rápido para Ele dar a vitória naquilo que eu peço. Às vezes é coisa de horas, de minutos, já vem a resposta. Mas não é porque eu chorei, é porque o Espírito de Deus que está dentro de mim, Ele chorou. É Ele que foi até o Senhor e chorou por mim, e clamou por mim. A minha oração chega através do Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? E é assim que funciona, amém? E Deus, Ele vai ouvir a tua oração através do Espírito que mora em você. Glória a Deus. Vamos para 1 Coríntios 14, 14. Um pouquinho mais para frente. Como que eu tenho que orar então, pastora? Como que é essa oração em espírito? Para que Deus, eu venha orar conforme Deus quer que eu ore. Que jeito que é isso? Olha a palavra. Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aqui eu chapei. Eu falei, Jeová, o Senhor é demais. Não acredito nisso, Senhor. Eu já orei tanto em línguas. Já orei tanto em línguas e nunca tive essa revelação. Falei, Senhor, o Senhor é demais. Fiquei chapada, daí já orei em língua também, já entrou o mistério, né? Como que é tremendo. Porque quando você está orando em línguas desconhecidas, muitas vezes nós temos a revelação. E hoje eu entendi. Para que a gente está orando? Às vezes eu estou ali orando em línguas e eu sinto que é para a igreja. É algo que vem para a igreja, que Deus está me usando para orar para a igreja. Tem vezes que eu estou orando ali em línguas e eu sinto que é para o louvor. É algo para o louvor. Eu sinto dentro de mim isso. E às vezes eu estou orando ali, vem um outro de vocês na minha mente, que vocês estão aqui, e eu sinto que é para vocês. Aí eu entendi. Porque quando você está orando em línguas, não é você quem ora. É o Espírito Santo de Deus que ora através de você. E é a oração que Deus quer que você ore naquele momento. É do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, para quem Ele quer. Aí o Espírito de Deus faz segundo a vontade de Deus. Por isso que a palavra fala que convém que nós oramos no Espírito. Porque se você orar no Espírito, você está orando o que Deus quer que você ore. Mas então, pastor, e se eu não oro em língua? Você vê que a palavra, ela é tão tremenda que logo no verso 15 fala, que farei, pois? E se eu não oro em língua? Que farei? A palavra, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Então, se você não ora em Espírito, você ora com as tuas palavras. E você pede para o Senhor o que você quer, e você reclama para Ele, e você, agradece a Ele, você faz a sua oração. Mas quando você está orando em língua, não é uma oração que você quer. Pode ser que no momento que você está orando em língua, você está orando para um inimigo seu que você nem sabe. Sabe aquela pessoa que te fez algum mal? E que você fala assim, pastor, não consigo perdoar, está difícil, tal. E a palavra fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos, amém, irmãos? Mas às vezes você não consegue. Às vezes o coração está ali apertado, não vai. E às vezes Deus está fazendo você orar para o teu inimigo que você nem sabe. Porque é a vontade dele e não a sua.
Então, essa palavra, ela fez eu refletir muito. Porque quando nós estamos orando em espírito, não é você que ora, é o próprio Jesus orando com Deus. É o próprio Senhor, é um com o outro, tete a tete, como diz, olho no olho, juntos, usando a sua vida, amém? Porque nós já entendemos, irmãos, que nós somos instrumentos de Deus, que a partir do momento que Deus te escolhe, você não manda mais na sua vida, amém, irmãos? É Ele que manda, é Ele que dá as coordenadas, né? Aí Ele fala para você, vai fazer uma visita lá para o irmão. Você fala, hoje eu não tenho tempo. Você está fazendo a vontade de Deus? Não. Aí Ele fala, eu quero que você oferte R$100 hoje no altar. Aí você fala, não posso, é o único que eu tenho. Mas você não sabe, às vezes Ele está providenciando algo para você tremendo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito de Deus e agir como convém. Irmãos, eu até estou lembrando de algo aqui agora, de um testemunho meu, que eu aprendi muito com isso. Quando o Senhor pediu o nosso carro em oferta, lá em Cruzeiro, que o Valmir ofertou, no mesmo dia, eu senti um desejo de ofertar um dinheiro. Eu estava com uma loja recém-aberta, e eu tinha 12 mil para ir para São Paulo fazer compra. E aquilo veio no meu coração, assim, 10 mil, 10 mil, 10 mil. E eu falei, mas 10 mil da onde? Eu não tenho 10 mil. Onde eu tirar 10 mil, né? Mas eu tinha 12 mil, porque a gente ia viajar na segunda-feira. Aí, eu tremi igual vara verde, aquilo me queimava o meu corpo. E era uma oferta alçada na vida dos nossos pastores. Então, toda oferta que entrasse era para o nosso pastor local de Cruzeiro do Oeste. Porque era uma oferta de quebra de maldição hereditária, de problemas financeiros. E realmente a família do meu esposo era assim, eles ficavam bem de vida e ficava pobre, ficava bem de vida e ficava pobre. E eu fiquei aquele negócio de 10 mil. Aí o Valmir virou para mim e falou assim, Deus já pediu a oferta para mim. Deus falou assim, eu acho que Deus também pediu para mim. Você vê, olha o que é você não entender a voz do Espírito de Deus. Estou contando um testemunho meu. Aí ele falou assim, Deus pediu o nosso carro. Eu falei, amém, então dá logo. Né? E eu falei assim, eu não sei, mas eu acho que Deus me pediu 10 mil. Aí ele falou assim, mas Deus pediu ou não pediu? Eu falei, eu não sei, veio 10 mil, e eu estou meio assim. Ele falou assim, mas que dinheiro? Eu falei assim, o único dinheiro que eu tenho é da loja. Eu falei, e agora, o que eu faço? A sala está alocada, a fachada já está escrito o nome da loja, já está anunciando na rua que, né, que até quarta-feira vai ser inaugurada a loja. Eu já dei a minha palavra para a dona do local, que eu ia, né, ficar com o ponto da loja. Ele falou, mas se você tem certeza, você dá. Se você não tem, vê se é da tua alma ou se é do espírito. Aí eu fui embora, eu tremia, me deu dor de cabeça, me deu ânsia de vômito. E voltamos e entregamos o carro e eu não ofertei os 10 mil. E tinha ido um profeta, uma semana atrás, em Maria Helena, onde a gente estava pastoreando, e falou para mim assim, serva de Deus, você terá 3 lojas. E essas 3 lojas serão muito grandes. E você nem vai trabalhar nessas lojas. Pessoas virão para trabalhar na sua loja. E eu encuquei com aquilo. Aí fomos, entregamos o carro, entregamos o documento para o nosso pastor, ele orou por nós, a gente veio embora. No outro dia eu fui viajar para São Paulo, comprei o restante das roupas que precisava, inaugurei a loja. Só que a loja não foi para frente. A loja não foi, eu não tinha clientela. As minhas roupas eram muito mais baratas que as outras roupas das outras pessoas de lá. A minha margem era menos de 100%, os outros colocavam 200% das peças de roupa. Enfim, as pessoas passavam para a minha loja e compravam do vizinho. E os que comprou na minha loja não me pagaram. Quando eu vim embora, eu fiquei com quase 3 mil reais de gente da igreja que comprou na notinha e não me pagou.
Aí quando a gente foi chamado para poder vir para Cascavel, o nosso pastor falou assim: e agora, Eliana, você está com uma loja, você vai abrir mão da loja para vocês serem transferidos? Eu falei assim: pastor, nossa mala está na porta. Se Deus mandar, nós estamos indo. Se é da vontade de Deus, eu fecho a loja agora. Aí o Senhor falou comigo: fecha a loja, que eu vou arrumar um comprador para a tua loja. Pelos balcões, você vai vender por R$4.000. Tudo que você tem lá dentro, você põe em promoção. Se você pagou R$20 numa peça de roupa, você vai vender por 10. O preço que você pagou na roupa, você vai vender. Nenhum real a mais em cima de cada peça. Aí eu fiz o que Deus mandou. Fiz uma liquidação de queima de estoque. Vendi as roupas tudo por um preço do mesmo valor que eu tinha comprado. E os fiados, o Senhor falou assim: agora você perdoa todo mundo que comprou. Risca tudo isso. Abençoa o povo, para que não fique maldição na vida de ninguém. Aí eu falei: Senhor, me perdoa. Eu não ouvi a voz de Deus. Eu não fiz a vontade dEle. Eu não ouvi o que o Espírito de Deus falou comigo. O Senhor havia me pedido 10.000. Se Ele pediu 10.000, Ele ia providenciar dinheiro para todas as outras 3 lojas. Mas eu não ouvi a vontade dEle, eu não fiz aquilo que Ele pediu. Então o Espírito Santo de Deus, Ele fala com você, irmão. Ele pede as coisas para você, e toda vez que Deus pede algo para você, é porque tem uma coisa muito maior para te dar. É uma coisa muito maior e melhor. Nunca segure nada que Deus pedir para você. E eu aprendi isso. E quando o Senhor me pediu ouro, colar, brinco, eu rapidamente ia lá e já entregava, porque eu já entendi que não é meu. Então o Espírito Santo de Deus, porque eu estou contando esse testemunho para vocês entenderem, que às vezes o Senhor vai pedir algo para você que é difícil, que às vezes é até doloroso, mas entenda, como o Valdeci abriu aqui falando a palavra, Ele vai te recompensar por tudo que você der, tudo que você ofertar, porque tudo é de quem? É dEle, não é seu. Você não tem que segurar o que é dEle. Se Ele pediu para você o teu sapato hoje, deixa aqui no altar e vai descalço. Se Ele pediu tua bolsa, você fala assim: nossa, pastor, mas essa bolsa me está até velha. Deixa a bolsa aqui, leva só teus documentos embora. Aprenda, o Espírito de Deus fala com você. Ele te dá livramento. Ele mostra a verdadeira, a personalidade das pessoas, às vezes, que está do seu lado. Ora, aprenda a orar, falar com Ele, que Ele faz. O Espírito Santo de Deus, essa é a função dEle, é nos cuidar, nos guiar, para que nós possamos ser moldados segundo a vontade do Senhor. Entenda, aquele que não for guiado hoje, pela vontade de Deus, vai ter que ser guiado no milênio. Amém, irmãos? Porque nós somos filhos, não vai ter escolha. Nós vamos ser moldados segundo a vontade dEle. Então, se Ele te chama, você tem vontade de fazer algo pelo Senhor. Às vezes você tem uma vontade de fazer visita para as pessoas, de ir no hospital orar para o doente. Irmãos, tudo aquilo que Ele coloca no seu coração, coloque em prática. Porque Ele está pedindo algo para te dar outro maior. E eu vejo o quanto que Deus fez na nossa vida depois daquela oferta. Mudou a vida da minha família inteira. Então, tudo que Deus nos pede, tem uma recompensa. Amém, irmãos? Então, que o Espírito Santo de Deus, quando falar com você, escute Ele, não faça como eu fiz. Hoje poderia ser diferente, mas eu não escutei, achei que era coisa da minha carne. Sabe o que eu pensei no dia? Eu falei assim: eu estou confundindo, é o carro, né? É o carro. O carro vale muito mais do que isso, né? É o carro. Mas não, o Senhor queria o carro e mais R$10.000. E eu falhei. Depois daquilo, irmãos, quantas vezes está no culto, Deus me pedia: dá esse anel. Eu levava lá e entregava. A corrente.
Ia lá e entregava. Irmãos, não seguro mais nada. Eu aprendi a lição, amém? Olha o que fala lá em 1 João. Capítulo 5, no verso 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabendo que nos ouve em tudo que pedimos, sabendo que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém, irmãos? Ele ouve o que você pede, porque não é você, é o Espírito Santo de Deus que vai até ele. Não é você, é o Espírito de Deus que faz. Irmãos, Deus só nos ouve por causa do Filho. Por isso que a palavra fala que o único caminho de chegar até Deus é por Jesus, é por Cristo, não tem outro caminho. Não tem outro meio. E Ele está aqui pronto para fazer a nossa vontade, desde que seja a vontade dEle também. Então, às vezes tem pessoas que falam assim, nossa pastor, mas eu peço tanta coisa e não chega na minha mão. Porque às vezes não é a vontade de Deus. Ele está falando aqui, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Então começa a mudar a tua oração. Fala, Senhor, se isso que eu estou pedindo não é a sua vontade, então que seja feita a tua. Como que o Senhor quer? De que jeito que o Senhor quer? De qual forma? Amém, irmãos? Que Ele vai fazer. O Espírito Santo de Deus, Ele está liberado para nós. Ele está liberado. Só que nós que temos que usufruir disso. Como que a gente consegue as coisas, pastor? Orando, pedindo a revelação para o Senhor. Que às vezes você está pedindo tanto para poder aumentar o teu salário na tua empresa. Mas às vezes o Senhor não quer aumentar o salário na tua empresa, Ele quer pôr você numa outra empresa. Amém, irmãos? Às vezes você pede tanto para poder casar. Às vezes está até namorando com a pessoa, eu quero casar, está me enrolando. Mas daí, é a vontade de Deus você casar com Ele? Já orou assim? Senhor, é da sua vontade? É do seu desejo? Porque depois que casar, irmãos, sendo da vontade de Deus ou não, vai ter que permanecer. Amém? Vai ter que, os dois ali junto, crescendo em amor, um matando a carne do outro, um aceitando as dificuldades um do outro, para poder viverem bem. Amém? Porque nós não vemos na testa escrito, esse é bom, esse é ruim. Nós vamos conhecer a pessoa depois de um certo tempo juntos, amém, irmãos? Aí, depois que você casa, você vai ter que estar junto com essa pessoa até que a morte os separe, amém? Então, quando nós oramos em língua, entenda que muitas vezes você não vai saber para quem você está orando. Então, qual que é a moral de tudo isso de Deus hoje? Ele quer que você ore em línguas. Ai, pastor, eu não sei. Vai, você sabe sim. Você aceitou Jesus, desceu as águas, irmãos. Deus pode te batizar a qualquer momento com esse dom de línguas. E se você não tem, peça a Ele. A palavra do Senhor fala que nós temos que pedir a Ele sabedoria, que Ele vai nos dar liberadamente. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero orar em línguas. Eu quero orar essa oração em espírito. Eu quero fazer a tua vontade, do teu jeito, na tua hora, conforme o Senhor quer. Eu não quero mais viver eu, carnal. E foi muito engraçado. Hoje de manhã eu coloquei um louvor, falei, Senhor, eu vou orar. E vai ser diferente. E realmente é diferente, irmãos. E eu comecei a falar, Senhor, me revela que a minha oração vai para quem? E o Senhor começou a me revelar na hora de eu orando em línguas ali com o Senhor. Porque é uma oração de Jesus com Deus. Amém, irmãos? É o teu espírito ligado com o Espírito de Deus. Aí o Senhor faz maravilha em nossas vidas.
Porque o Senhor, Ele veio, irmãos, para nos dar as bênçãos. Que essas bênçãos já estão no mundo espiritual liberada. Você já é feito alma com o Senhor. O DNA dele está com você. E isso nunca mais vai sair. O Espírito de Deus quer mudar isso na vida dos irmãos. Ore diferente a partir de hoje. Fala para o Espírito de Deus: Senhor, eu quero orar segundo a tua vontade. O Senhor quer que eu ore para alguém? O Senhor quer que eu ajude alguém? O que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes, irmãos, nós vamos querer coisas que o Senhor não quer, que não é aquela hora ainda, porque Ele está trabalhando algo na vida de vocês. Amém, irmãos? Às vezes o Senhor está preparando, porque se Ele der isso agora para você, pode te prejudicar. Em vez de você ficar uma pessoa mais evoluída espiritualmente, às vezes pode trazer você para a carne. Não é essa a vontade de Deus. Nós temos que aprender a ouvir aquilo que o Senhor nos direciona. Sabe, irmãos, eu vejo muita coisa na internet, né? Eu vejo muita gente descendo a palavra, assim, sobre os líderes, sobre o pastor, né? Que não é para a gente dar ênfase para líder, né? Porque é para Deus. Mas, irmãos, eu e o meu esposo, nós temos um comportamento. Nós não fazemos nada, não tomamos nenhuma atitude sem antes orar com o nosso pastor. Nós entendemos isso. Eu sei que muita gente, eu vejo muitas postagens, né, que dão muita ênfase para líder, para pastor, porque, né, a gente tem que, é Deus na nossa vida, porque nós temos que ter, amém. Também acho, você tem que adorar o Senhor, não é o seu pastor, sua pastora. Só que quando a gente conhece os princípios da palavra de Deus, a gente muda o nosso comportamento. A gente não anda por vista, a gente anda através da palavra de Deus. E se Deus deixou um líder para te guiar, você não tem que andar sozinho. Você tem que andar debaixo da autoridade daquele líder. Então, eu e o meu esposo, nós temos isso. Nós não fazemos nenhum negócio, não tomamos nenhuma atitude sem ouvir a voz do nosso pastor. E detalhe, aquilo que ele fala para nós, nós entendemos como a voz de Deus. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que entender. Então, se o nosso líder falar, não faz tal coisa, faz assim, assim, porque senão, nós vamos fazer da forma que ele falou. Por quê? Porque nós entendemos princípios da palavra de Deus. E nós andamos debaixo de uma cobertura, de alguém que vai nos ensinar, que vai nos dar um ensinamento, porque Ele é o representante de Cristo naquele lugar. Então, quando nós oramos, e o Espírito de Deus nos dá uma direção, nós também temos que ter uma direção do nosso líder. Amém, irmãos? Isso é fundamental para a nossa vida ser bem sucedida, né? Para ser guiado pelo Senhor, porque nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos, amém? Então, se nós cremos que nós temos um líder, que ele é enviado de Deus para nós, nós temos que saber ouvir ele, amém? Glória a Deus. Então, Deus ouve as nossas petições, mas quando nós oramos de acordo com a sua vontade, Ele já nos realiza. Agora, vocês conseguem entender? Não tem coisa na nossa vida que vem muito rápido? E não tem coisas que às vezes é lento para poder chegar? Esqueceu de mim, né? Será que, né, não põe essas limitações na sua mente? Ah, eu estou no pecado, ah, eu estou fazendo coisa errada. Não coloca. Entenda que às vezes o que você está pedindo não é momento. Amém? Que os irmãos possam orar a palavra, que possam orar diferenciado, porque o Espírito Santo de Deus, Ele ora com gemidos inexprimíveis por vocês. Ele chora perante a Deus. Que os irmãos sejam cheios do Espírito de Deus nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus convençam vocês do pecado, do juízo e da justiça. Amém? E que vocês entendam que a nossa vida aqui é uma passagem. E se nós não estamos no centro da vontade de Deus, as coisas vão caminhar lento. Então procure estar na vontade de Deus. O que é a vontade de Deus, pastora? Ora o Senhor.
Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida aqui em Cascavel? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Porque hoje você aprendeu que Ele está dentro de você e aonde você for, Ele vai contigo. Agora, se você toma as suas decisões erradas e faz as coisas erradas, Ele também vai estar contigo. Se você faz as coisas certas, daquilo como Ele quer, Ele também vai estar contigo. Amém, irmãos? Então, Ele é bom a todo momento. A todo momento, Ele é bom. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Senti um desejo de orar. Agora você vai orar diferente. Porque você entendeu que é o Espírito Santo de Deus que ora em você. Agora você entendeu que se você tem uma dificuldade com algum irmão, esposo, esposa, filhos, com algum parente, você entendeu que você tem que pedir para o Espírito de Deus te ajudar a perdoar, a ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor líder. Às vezes a tua dificuldade é uma coisa simples, às vezes tem dificuldade de obedecer. Às vezes tem dificuldade de obedecer o pai e a mãe. Às vezes tem dificuldade de amar os familiares. Às vezes você está com dificuldade no teu trabalho. Ou às vezes você está com algum problema de saúde. Hoje você entendeu que é o Espírito Santo de Deus que ora por você. Que a tua oração chega até o Senhor por Ele. Amém? Por isso que Ele veio, irmãos. Ele veio para nos dar a salvação. E para Ele ser o nosso consolador. Ele é o intermediário entre nós e Deus. Quero que você feche os teus olhos. Quero que você se coloque na presença do Senhor. Se tiver que pedir perdão, porque às vezes você tem falado isso, que o Senhor não te escuta, que você tem pedido alguma coisa já há muito tempo, e você pensa assim: ah, o Senhor não me escuta mais, acho que Deus nem me ama mais. Peça perdão para Ele nessa noite, porque Ele te ama assim muito. Nós somos separados para fazer a diferença. Por isso que a palavra fala que nós somos luz aqui na terra. Nós somos chamados para ser um povo diferenciado. Fomos chamados para ser imitadores de Cristo. E de nós mesmos, irmãos, não sai nada. Não sai nada. Se você for orar para alguém, irmãos, e não falar no nome de Jesus, nada vai acontecer. Porque tudo é por Ele, para Ele. São todas as coisas. Tudo vem dEle. Sempre coloque Jesus na frente em tudo que você for fazer. Quando você for comprar algo, ou precisar de algo que às vezes você vai e não tem certeza se você vai conseguir, já ora antes, fala assim: Espírito de Deus, vai na frente. Move lá para que dê certo tal coisa, porque eu não tenho condições. Mas o Senhor pode fazer todas as coisas, irmãos. Eu tenho experiências. Se eu fosse contar para vocês, eu ficaria umas 2 horas contando a experiência que Deus fez na minha vida. E é assim, irmãos. Se Deus falar comigo, oferta tal coisa para um irmão, na hora eu já falo: ó, preciso ofertar tal coisa para você. Se Deus fala comigo para fazer, na hora eu já corro, porque eu entendi a lição. Quem manda na minha vida é o Senhor. E se Ele falar para mim, dá o que eu tenho, eu vou dar, porque tudo é dEle, amém, irmãos? Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu fui comprada por um sangue que não tem preço. Então eu não sou mais de mim mesma, eu sou do Senhor. E não se segure mais,
Não se segure mais no teu ministério. Não se segure mais aonde você trabalha. Se Deus pede algo para você falar de Cristo para alguém, fale. Se Deus está te incomodando para você voltar a ser líder, ter uma célula, volte. Se Deus está incomodando você para você fazer algo aqui na igreja, faça. Se Deus está te incomodando neste momento, que você tem que pedir perdão para alguém, perdoe. O Espírito Santo de Deus está neste lugar trabalhando nos corações. Se você se sente muitas vezes entristecido porque fez algo que você sabe que é pecado, entenda, todo pecado confessado é perdoado. Confessa o teu pecado e continua a tua vida. Você é filho amado de Deus. O inimigo já é um derrotado. O inimigo já está derrotado. A palavra fala que ele já é um derrotado. Então não dê ênfase mais para o inimigo, dê ênfase para o Espírito de Deus. Não tem demônio, não tem caça de demônio, não tem nada que venha segurar aquilo que o Senhor tem para você. Não dê mais ênfase, ai, é o inimigo, ai, o inimigo fez isso, o inimigo fez isso, ai, é o demônio. Não dê ênfase para as coisas do maligno, dê ênfase para Jesus. Ele mora dentro de você, Ele faz morada em você, é Ele que te cuida, é Ele que te livra do mal, é Ele que te capacita. Muitas vezes os problemas vêm porque nós mesmos fazemos as coisas erradas. Chega de dar desculpa que foi o diabo, que foi o inimigo, que é coisa do demônio. Não é, os nossos erros. Então agora é o momento de você falar com Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero viver uma vida cada vez mais de santidade, eu quero cada vez mais fazer Tua vontade, eu quero cada vez mais ser seu. Porque às vezes você não entendeu ainda que você não pertence mais a você mesmo. Às vezes você não entendeu ainda que você é dele. Às vezes você não entendeu ainda que você não manda mais em nada. Quem manda é Ele, então o que Ele mandar você fazer, você faça. Faça o que Ele manda. Dá o que Ele pede. Busca Ele na hora que Ele quer. Às vezes tem uma pessoa tão necessitada de Deus perto de você e você não tem visto. Mas o Espírito de Deus fica te incomodando. Você fala: é coisa da minha cabeça. Isso não é de Deus, não é coisa da minha cabeça. Não, é o Espírito Santo de Deus falando para você que Ele quer te usar, que Ele quer que você seja instrumento nas mãos dEle. Para de reclamar. Para de dar ênfase para aquilo que não tem que dar ênfase. Dá liberdade para o Espírito de Deus. Fala para Ele: eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer Tua vontade. Eu estou aqui porque eu quero fazer o que o Senhor quer da minha vida. A recompensa vai vir, irmãos. Quando nós se doamos para fazer a vontade de Deus, automaticamente coisas grandes acontecem na nossa vida. Eu vejo muita dificuldade de pessoas para entregar o seu próprio dízimo, porque vai fazer falta. O diabo fala na mente: a igreja não precisa de dinheiro. Dízimo é coisa do Velho Testamento. Dízimo, irmãos, é fé. Dízimo é você entender que você tem um Pai que te ama tanto, 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 que deu a vida dele por você. E você hoje é grato de vir entregar pela fé aquilo que Ele tem te dado. E eu te falo, irmãos, toda plantação tem colheita. Toda semente que é derramada na terra vai produzir frutos. Não deixa mais o maligno ficar falando porcaria na sua mente. Ouça o Espírito de Deus. Ouça o que Ele tem te falado, aquilo que Ele tem te incomodado. Tem muitos casamentos que às vezes estão na beira de separação. Aí o inimigo fala na mente: se você se separar dela, você vai arrumar uma que te dê valor.
Se você se separar dele, você vai arrumar um carinhoso que vai te dar de tudo. Cuidado, irmãos. Deus jamais vai pedir para você se separar do seu marido e da sua esposa. Cuidado, não dê ênfase mais para o maligno. Não dê ênfase para fazer as coisas erradas, porque o diabo fala assim: é só uma vez. É só uma vez. E depois você pede perdão. Não dê ênfase para isso. Mas dê a resposta certa. Fala: eu não vou pecar, eu não vou fazer isso, porque eu sou filho